trabalhar isso com a gente, né? Porque às vezes é muito bonito a gente escutar assim, né? A paz do Senhor, que tenha paz, que seja tranquilo, mas a realidade não é tão fácil, né? Porque a gente sabe no nosso dia a dia quanto... Não, senhor, Jeová Shalom, Deus da paz, não tem nada a ver com remédio. Nós vamos entender aí um pouquinho, e nós vamos falar muito interessante que minha mãe falou do remédio, porque isso tem sido uma realidade, né? Infelizmente, principalmente hoje, as pessoas têm procurado essa alternativa das medicações. Não estou falando contra, né, das medicações, até mesmo que eu trabalho com isso. Isso aí é o meu sustento. Mas nós vamos entender aqui que é possível a gente achar paz no Senhor, é possível achar paz no Espírito Santo, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso para a gente entender que o Espírito Santo possa falar conosco e nos direcionar. E refletindo sobre esse assunto, uma das coisas que vão mais interferir é a nossa própria mente. Então, assim, o que a palavra de Deus, ela vai ser um ensinamento, ela vai ser uma bússola que sempre vai estar nos direcionando. Ela vai nos orientar a fazer vários passos, né, ter várias medidas, situações e maneira que nós devemos proceder, mas principalmente vai depender mais da gente. Por quê? Porque se eu não quiser, se eu não me esforçar, eu não consigo usufruir dessa paz, eu não consigo me encontrar no que é preciso para ter essa calma. E uma das coisas que eu acredito que a gente vai ter que se concentrar é a nossa mente. Por quê? Porque o que mais nós temos a dificuldade hoje é os nossos pensamentos. Porque quando nós estamos ali com ansiedade, quando nós estamos preocupados, estamos ansiosos, os nossos pensamentos que estão borbulhando, mil coisas que nós estamos pensando ao mesmo tempo, né? O pensamento, e principalmente os pensamentos futuros. Quantas vezes a gente fica pensando, fazendo planos, nossa, eu queria fazer isso, não, eu preciso de dinheiro para fazer isso, eu queria fazer isso, chegar nessa data, eu tenho tantos projetos, eu tenho tanta coisa para fazer, e às vezes fico muito focado no futuro. E quando nós focamos demais no futuro, a nossa mente, às vezes, ela vai dar uma bugada. Por quê? Porque eu estou tão preocupado lá com o futuro, em planejar algo que eu quero fazer, e às vezes eu estou esquecendo aqui do presente. E se eu esqueço aqui de pensar no presente, de usufruir, de aproveitar os momentos que nós estamos vivendo, essa ansiedade aumenta. Por quê? Porque eu quero cada vez mais rápido que chegue aquele momento que eu estou planejando. E se eu só quero que chegue o planejamento, às vezes eu vou esquecer de viver o que eu estou vivendo hoje, o futuro. E o que nós temos? Só o futuro. Nós não temos o presente, né? Então, por você ver que o Senhor vai nos orientar aqui, vamos viver cada dia o seu mal, cada dia a sua necessidade, cada dia aquele dia que nós temos, para que a gente venha compreender e buscar esse equilíbrio de focar mais no nosso presente, no nosso dia a dia, como eu posso usufruir, o que eu posso fazer nesse tempo do dia de hoje. Precisamos do presente? Precisamos, mas talvez nós temos gastado muita energia com o nosso presente e pouca energia, muita energia com o futuro, né? E pouca energia ali no presente. E às vezes esse pensamento de futuro demais, de muitos planos, de muito planejamento, acaba deixando um pouco de esgotamento. Aí vamos falar aqui um pouquinho. Em dias de desespero, nos quais a depressão e os transtornos psíquicos têm sido as doenças da vez. Temos ouvido nestes dias sobre destruição da família, que é a base da sociedade, com papéis invertidos, pais contra filhos, filhos contra pais. Divórcios, violências, abusos sexuais, emocionais e lares divididos. Entretanto, Deus tem levantado uma igreja nesse contexto para bradar que é possível viver uma paz que excede todo o entendimento. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Amém. Amém.
Então você vê que né, tem uma citação bíblica aqui, e a palavra sempre vai estar nos orientando o quê? Dos nossos pensamentos. Então você vê um pensamento, e quem que pode trabalhar os nossos pensamentos? Somente a gente. Então o pensamento, ele é algo extremamente individual, que vai depender de cada um, e a gente precisa se atentar para isso, porque são coisas que não é nos ensinado na infância. Muitas vezes nós não ensinamos isso na infância, na escola nós não temos um aprendizado de como conviver com as pessoas. Lá na escola nós tivemos uma matéria de convivência. E qual que é a maior dificuldade de nós seres humanos hoje? É a convivência. Porque uma coisa que mais tira a gente vai nos estressar, uma das coisas que mais nós vamos ter dificuldade, é a convivência com o próximo. Você vê que nós falamos aqui agora, nós vamos ter a convivência de pais e filhos, a convivência com o cônjuge, né, o esposo e a esposa. Então, na própria família, se nós não tivermos sabedoria para lidar com a nossa família, nós vamos ter uma família destruída. Nós vamos, onde muitas vezes está ouvindo os divórcios, está vendo as brigas em casa, distanciando as famílias. Por quê? Porque as pessoas não estão sabendo lidar uma com a outra. Isso tem sido uma dificuldade para todos nós, né? E isso é algo tão assim nítido para a gente, que nós vimos o que nós passamos recente, que foi uma pandemia, onde todos ficaram isolados em casas, né? Muitas pessoas não estavam trabalhando, não estavam estudando, então o convívio junto dentro da casa tornou-se maior, né? Ficou mais tempo a gente tendo que conviver com as pessoas próximas da gente, e até a estatística aumentou muito o número de divórcios, aumentou muito brigas, violências, a violência contra a mulher. Então, assim, tudo ali oriundo da convivência. E algo que não tem, as pessoas, nós não tivemos ensinamento como conviver com as pessoas. E isso é interessante que, né, se a gente for meditar na palavra aqui do Senhor, uma das coisas que mais o Senhor vai nos orientar é a convivência com o próximo. Tanto que algo interessante, que quando Jesus ele vai ensinando para os seus discípulos, ele vai falar que ele vai resumir os mandamentos em 2, que é amar o nosso Senhor Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Amém. E quando nós pegamos esses dois princípios de amar, ele vai ajudar muito no nosso dia a dia. Por quê? Porque Deus fala que eu preciso amar Ele acima de todas as coisas. Eu preciso aprender, eu preciso entender, eu preciso pôr isso na minha mente, que eu preciso amar a Deus. E quando eu coloco isso, quando a gente ama, uma das principais coisas que vai vir sobre a gente vai ser o temor, vai ser a obediência. E quando eu amo, quando eu obedeço, vai ficar mais fácil eu seguir os princípios que o Senhor me ensina. E os princípios, ele vai caminhar para uma convivência boa. Amém. E a gente vai, né, estudando a palavra, Deus vai ali nos orientando, e o que ele vai falar? Você tem que perdoar. Se a pessoa pediu você uma blusa, você vai dar a blusa e a calça. Se a pessoa falar com você, você vai me ajudar ali a andar com... Né, lá na época, na Bíblia vai falar com os discípulos ali que se a pessoa pedir para andar 1 quilômetro, você vai andar 2 com ele. Né? Então, se a pessoa te pedir um favor, você vai ter que fazer 2. É o quê? É sempre uma demonstração de afeto, uma demonstração de amor pelo próximo. Então, assim, vai ficando, vai fazendo sentido para a gente o quanto é necessário a gente amar e cuidar do próximo. Para quê? Para ter um bom convívio. Porque hoje a gente vai aprendendo que se não for através dos ensinamentos e esses princípios que Jesus tem nos ensinado, é difícil a gente manter um relacionamento com o próximo. Porque, irmãos, se nós formos olhar a nossa essência, nosso eu, nosso querer, irmão, uma pessoa fala com a gente uma palavrinha mais grossa, a gente já quer soltar 5, 6 nele. Se ele pensar em pegar uma pedra, nós já pegamos 2 para ele. A essência nossa é essa, na nossa primeira, né, a vontade nossa que vai ter, ele é nítida, é essa. A nossa carne, nosso eu não quer paz com ninguém, não. A gente quer ter direito.
né? Quer ter minha razão e não queremos nem saber. Mas enquanto nós vamos ali quebrantando o nosso coração, a nossa mente, e vamos entendendo que é necessário ser diferente, as coisas vão mudando. Por quê? Porque nós precisamos compreender o próximo. Porque quando nós vamos entendendo, compreender o próximo, nós vamos ficando mais maleáveis, nós vamos ficando o quê? Mais sensíveis, nós vamos entendendo as falhas do outro. Por quê? Porque também nós somos falhos. Aí nós conseguimos entender, falar, poxa, eu tenho que ser mais paciente, eu tenho que ter mais calma, eu tenho que amar mais, eu tenho que cuidar do meu próximo ali, eu preciso ter mais mansidão. Por quê? Porque Deus vai ensinar que isso é bom, porque isso eu vou viver com harmonia. E viver em harmonia, olha só que interessante, vai trazer mais paz para a minha vida, para mim mesmo. Né? Com isso eu vou saber lidar melhor com a minha esposa, com isso eu vou ter uma criação dos meus filhos de uma maneira mais efetiva, vou ter mais relacionamento, vou ter mais diálogo com ele, eu consigo ter paz na minha casa. Imagina na nossa casa, se nós temos brigas, se por qualquer coisinha nós estamos brigando, se a gente fica sem paciência, qualquer razão é motivo de estar discutindo, xingando, sem paciência com o outro, sem perdoar, como que um lar vai sobreviver? Vai ficar um lar destruído, vai ficar um lar em caos. Aí às vezes a gente pensa, né, poxa, um dia de serviço, cansado, vou embora para casa. Mas se a casa estiver conturbada, cheia de briga, de problema, eu penso duas vezes se eu quero ir para casa ou não. Por quê? Porque eu vou chegar em casa e aquela mulher vai me xingar, aquela mulher vai começar a falar besteira, e aqueles meninos tá muito chato. Então eu começo a ter refúgio do meu próprio lar. Poxa, depois de um dia de trabalho ou um dia de escola, imagina que uma situação desagradável de não ter uma satisfação, a vontade de ir embora para casa. Então isso é um caminho, sinais que um lar não está indo legal, que tem algo que precisa ser mudado. E nós precisamos se atentar para isso, porque muitas vezes nós vamos falar assim, poxa, nós vamos culpar os filhos, vamos culpar o cônjuge, vamos culpar todo mundo, mas de menos a gente, né? Nós mesmos, infelizmente, com as nossas falhas, às vezes nós vamos achar que a última pessoa culpada é a gente mesmo. A gente às vezes pode estar vivendo num lar conturbado, com um lar com problemas, e às vezes a gente vai olhar como a última pessoa culpada é a gente mesmo. E sendo que a culpa é igual para todos. Se tem um lar do pai, a mãe e os filhos, se aquele lá conturbado, é de todo mundo a culpa. Não existe um culpado, não existe um cabeça, fulano é só um ciclano lá que é o problema. Não. Se há um problema no lar, o problema é de todos. Por quê? Porque a família é uma união. A família, todos ali é um conjunto. Então, quando nós decidimos e queremos mudar, a mudança ela impacta. A mudança ela contagia, né? Assim como a gente é tão interessante que, né, hoje a gente vê muita propaganda falando gentileza gera gentileza, né? Quando a gente faz um favor, outro faz um favor para o outro e o outro faz um favor para o outro e vai sendo uma maravilha. Agora também um ato de ignorância, um ato de falta de respeito gera outro ato de falta de respeito, vai gerar rancor, vai gerar raiva, vai gerar outros sentimentos ruins. Então você vê, o negócio é um ciclo vicioso. Então para a gente ter um lar com paz, com tranquilidade, vai fazer parte de todos nós, de todas as pessoas envolvidas naquele lar. Mas hoje em dia só se vive sozinho. Mas é uma questão, por exemplo, da violência contra a mulher. Homem nenhum pratica violência contra a mulher. As figuras a imprensa que chama eles de homens são figuras lamentáveis no meio da sociedade, são figuras estranhas, espíritos estranhos no meio da sociedade que praticam todo tipo de barbaridade e a imprensa vai e chama eles de homens, né? Aí quem é homem mesmo, né, fica menosprezado, né? Homem praticar violência contra a mulher. Não, mas a gente não pode generalizar essa situação. São figuras, Mas a gente tem que ter cautela com esses pensamentos, por quê? Você vai pegar um casal teve uma briga e uma briga chegou num ato de violência, às vezes o ato de violência vai levar à morte. Toda briga é as duas pessoas ocupadas. A gente tem que tirar do nosso pensamento que quando existe uma briga, apenas um é culpado.
Por quê? Porque se nós pegamos duas pessoas, um casal, uma pessoa, um pouco dos dois é extremamente agitado, pessoas de temperamento forte. Se uma tem um Espírito Santo, começou a brigar, uma calou e calmou, e ele falou assim, não, eu não vou destruir meu lar, eu não quero confusão, por mais que o outro se exalte, e ele se cala, o outro vai acalmar. Vai parar. Agora, se os dois começam a agressão, um vai agredindo o outro com palavras, vai se exaltando, está apto à confusão. Então, nós temos que ter a nossa mente o seguinte, não podemos ficar julgando pessoas, até mesmo que o próprio nosso Senhor Jesus vai falar que essa tarefa não é nossa, de juiz. Então, o juiz é aquele que vai julgar. Então, nós não podemos ficar julgando pessoas por situações, por atos que estão acontecendo. Por quê? Porque nós não sabemos, né? A história sempre vai ter três lados, o lado de um, o lado do outro e o lado verdadeiro da situação. Beleza? Beleza. Vamos lá. Que é o caso da imprensa. Não, o homem roubou o homem. Não, o homem não. O homem mesmo. A paz de Deus é além da compreensão humana e tem poder de guardar seus sentimentos e seus pensamentos através de Jesus Cristo. Tudo isso lhe tenho dito enquanto ainda estou com vocês, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas que lhe fará lembrar de tudo que eu lhes disse. Olha que maravilha, o próprio Jesus falando para os discípulos, quando ele estava, né, para ser crucificado, que ele sabia que estava chegando o seu momento final. Ele falou com os discípulos, olha, não tenham medo, calma, porque eu vou, para onde eu vou, vós não podeis ir, mas eu irei preparar morada para vós. Amém. Mas o Pai vai enviar o Consolador, que é o Espírito Santo, Amém. Que vai estar com vocês todos os dias, que é a bênção que nós temos, um privilégio, nós temos o Espírito Amém. Santo, que é o Consolador, que está conosco todos os dias. Amém. E olha que interessante, se nós temos o Consolador, quem é o Consolador? Nós vamos colocar assim, palavras mais claras. Nós temos um psicólogo e um terapeuta à disposição, o melhor que já existiu e existe até hoje. Amém. Ao nosso dispor. O que é o nosso dispor? Que está ali disponível para nós. Não custa dinheiro, ele custa vontade, ele custa só o nosso querer. Nós só precisamos querer. Então, existe ali o Espírito Santo que, que está apto ali, com os ouvidos abertos, a nos ouvir, a nos orientar, a nos ensinar. Então, nós temos uma ferramenta maravilhosa, que é esse terapeuta, nosso Senhor Jesus, o Espírito Santo, nosso terapeuta, que ele quer o quê? Que nós conversamos com ele, falamos com ele, falarmos daquilo que tem nos entristecido, como é o nosso dia, o que nos alegra, o que está entristecendo, qual que é as nossas lutas, qual que é as nossas dificuldades. Para quê? Para que ele possa nos orientar como resolver essas coisas. Igual os pensamentos, às vezes nós estamos tendo pensamentos difíceis, pensamentos de negativos, pensamentos de destruição, pensamentos de morte, pensamentos de luta, pensamentos terríveis. Como que nós vamos repreender esses pensamentos? Falando, verbalizando. Por que é tão importante verbalizar? Porque a própria palavra de Deus vai nos ensinar que a palavra tem poder. Então, se a palavra tem poder, o que nós temos de mais maravilhoso? A boca, gente. A boca para falar. As palavras. A nossa boca é algo extremamente poderoso. A nossa boca ela pode matar através das palavras, mas ela também pode trazer vida através das palavras. Amém. Então eu preciso aprender a usar uma das ferramentas mais valiosas que nós temos, que é a nossa boca. Falar. Amém. Falar com o Espírito Santo. Papai, olha, tá desse jeito, a situação tá assim, assim, assim. Eu preciso do Senhor, me dá direção, tira esses pensamentos da minha mente, me ajuda. O que está acontecendo? Não me falta nada, eu tenho minha casa, eu tenho comida, minha família é maravilhosa, parece que está tudo certinho. E eu com esses pensamentos loucos na minha mente, que não me dá sossego, não me dá paz, e eu não estou querendo viver, eu não quero isso. O que está acontecendo? O Senhor está lá para nos ajudar, para nos socorrer. Então nós precisamos falar com o Espírito Santo. O Espírito Santo ele está apto, ele está ali aguardando a nossa entrega. Ele está aguardando o nosso falar, o nosso chamar Ele.
Amém. Por quê? Porque Ele quer que nós vivemos de uma forma maravilhosa, de uma forma saudável, de uma forma mais leve. E vai depender de quem? De nós. De nós, ação, né? Ação. Ação. Né? Porque o nosso Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente. Então Ele tem feito maravilhas. Ele tem mudado a história. Ele tem curado, Ele tem transformado, Ele tem trazido milagres, Ele tem feito o impossível. E Ele nos ensina tudo, Ele deixa todos os seus relatos na Bíblia. Né? Nós temos vários acontecimentos, várias situações que pareciam impossíveis ali na Bíblia, mas quando a pessoa acredita que Deus vai mudar a história, quando a pessoa dá a oportunidade, chama Jesus ali para poder fazer o sobrenatural, Ele entra com o seu poder, com a sua misericórdia e muda a história. Então nós temos que entender, compreender a grandeza que nós temos, acesso a uma ferramenta maravilhosa, acesso a um Deus Todo-Poderoso, que tudo é possível para Ele, que Ele é capaz de fazer todas as coisas. Amém. E às vezes a gente está sem entender, às vezes não estamos vivendo a melhor parte, às vezes não estamos vivendo uma vida mais leve. Por quê? Por falta de entrega, por falta de ação da nossa parte. Amém. Porque nós precisamos, somos nós que precisamos ter atitude, somos nós que precisamos fazer aquilo que é preciso para nós mesmos. Amém. Porque as nossas atitudes, as nossas ações, ela vai mudar a nossa história. O que eu falo com Deus, a vida que eu decido ter, aquilo que eu decido fazer, a vida que eu quero ter, ela vai depender de mim. Vai depender de mim. Porque muitas vezes nós estamos vendo pessoas vivendo o sobrenatural, nós estamos vendo as coisas acontecendo e falar, poxa, mas será que Deus só gosta de fulano? Será que é só um tipo de pessoa que vai receber bênção? Não. Deus, Ele gosta de todos nós. Ele fala que todos nós somos amados, somos filhos amados. Amém. Lembrei aqui de algo interessante. Você vê que o próprio Jesus, quando Ele foi crucificado, tinha 2 ladrões do lado deles, um do lado direito e um do lado esquerdo. 2 pessoas que aprontaram bastante. Uma quis e o outro não quis. Um ladrão falou com ele assim, se você fosse Deus mesmo, se você fosse alguém importante ou tivesse algum poder, você descia daí e estava tudo certo. Você não é nada, não. Ignorou, o outro falou, né? Ignorou, não acreditou. O outro falou o quê com ele? Falou assim, Senhor, você realmente é o Cristo, o Senhor é o Messias. Tenha misericórdia de mim, lembra-te de mim quando tu entraste no paraíso. Aí o que o Senhor fala com ele? Ainda hoje estará comigo. Amém, é eu mesmo, né? Então você vê que olha como que o Senhor nos mostra, claro, fica nítido, o próprio Jesus ensinando para a gente 2 pessoas com a mesma característica, eram 2 pessoas que foram condenadas. Então assim, 2 pessoas 2 ladrões da mesma profissão, 2 pessoas aparentemente na mesma idade, aparentemente com as mesmas características, mas um quis, o outro não. Escolha. Então a escolha está na nossa mão. Ou eu quero ou não quero. Humilde e muito ignorante, né? Se quer, joia, vamos viver o extraordinário, vamos fazer, Deus vai fazer, Deus vai mudar a história, Deus vai fazer o impossível, Deus vai operar. Agora, se eu não quero, se eu não acredito, não tem jeito. Não tem jeito. Amém? Amém. Muitos não conhecem esta paz e por esta razão, desgraça e ruína marcam seus caminhos. Você pode experimentar essa paz com a sua família. Tema a Deus. Como? Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios 4, 2, 3. Deve haver esforço e boa vontade. Você precisa desejar ardentemente viver em paz. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Maravilha. Amém.
Olha que maravilha. Uma graça, uma misericórdia, algo extremamente gratuito. Né? A misericórdia de Deus. Olha que um sinal de amor maior do que esse, que Deus, né? E quando nós vamos meditando na palavra de Deus, você vê o ministério de Jesus ali, aproximadamente 3 anos, ele vai demonstrar para a gente quão grande e amoroso ele tinha, como o amor dele era lindo com as pessoas. Amém. Né? Então a trajetória de Jesus é um exemplo assim para nós extraordinário. Amém. Né? A gente vai meditando ali na Bíblia, a gente vai lendo como foi a sua trajetória histórica. Você vê Jesus, ele desceu da sua glória. Imagina o Filho do Todo-Poderoso. Imagina um lugar. A palavra de Deus, quando o Senhor vai relatar o lugar que nós vamos, ele fala que os nossos olhos nunca viu, o nosso coração não tem nem ideia de como é grandioso e maravilhoso a morada nos céus. Algo que está além do nosso entendimento, de tão glorioso e maravilhoso. Ele deixa essa morada e vem, se faz carne. Tem aquele período que ele vive aqui como homem, como nós. Tem essa experiência de sentir as nossas dores, as nossas dificuldades, as nossas lutas. Você vê que ele saiu da sua glorioso habitat ali, do seu poder maior que tinha, maior que existe, tudo sobre ele. E ele vem ter uma vida humilde, uma vida simples. E ele vai ali, né, quando a gente vai lendo a Bíblia, vai meditando, ele tinha o quê? Prazer em estar com pessoas. Né? Então você vê que ele não veio para ficar nos melhores palácios, ele não veio para ficar nas melhores cidades, ele não veio para poder usufruir das melhores riquezas que nós tínhamos aqui. Era possível para ele. Mas o que? O que ele mais nos ensinou? O quanto ele amava as pessoas. Né? Então o foco, o que era o foco de Jesus? Pessoas. E quem que são as pessoas? Eu, vocês, nós. Era o alvo, era o seu objetivo, pessoas. Qual que era o objetivo? Entender qual eram as nossas necessidades, aquilo que nos afligia, aquilo que nós estávamos precisando, e era sempre com palavras de direcionamento, com palavras para direcionar a caminhada, para fazer a pessoa refletir, para fazer a pessoa pensar, para fazer com que tivemos uma vida mais leve. Uma vida leve. E você vê que as pessoas vinham até ele, ele curava, ele libertava. Por quê? Porque o amor dele era tão grande que ele queria ver as pessoas felizes, as pessoas bem, Amém. Se alegrarem. Então você vê, olha como que é algo tão grandioso, é tão maravilhoso. O Senhor, ele quer que nós tenhamos paz. Temos que tenhamos uma vida leve, uma vida mais tranquila, Amém. Em harmonia. E, ao contrário, o nosso adversário vai falar o quê? O inimigo, Satanás, vem para matar, roubar e destruir. Então, por que tem tantas coisas, né? De João 10, 10 e 100. Então, tantas coisas, às vezes, que nós vivemos no nosso dia a dia, por que tantas coisas nos mostram o contrário disso? Por que tantas coisas, tantas informações nos mostram situações ao contrário da Bíblia, ao contrário dos nossos ensinamentos bíblicos? Por quê? Porque o inimigo, né, assim como o Senhor Jesus ele veio para dar vida em abundância, nós temos a concorrência, o inimigo que vem para matar, roubar e destruir. Tudo que ele puder fazer para destruir, infelizmente ele está apto a fazer. Para viver a paz no lar, primeiro você precisa sentir e receber a paz de Deus. A paz é concedida por Jesus Cristo. Ele é a fonte da paz e de alegria que vocês precisam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João 1,12.
Decida-se ser filho de Deus e ter direito à paz, que excede todo o entendimento. Amém? Amém. Então você vê, olha que maravilha. É uma decisão. A paz é uma decisão. Fácil? Não. Porque se fosse fácil, estava todo mundo vivendo em paz. Nós não tínhamos guerra, nós não tínhamos confusão, não tinha briga, não tinha esse mundo, não estava caótico igual nós estamos vivendo hoje. É um sinal que não é fácil, porque se fosse fácil, estava todo mundo vivendo em paz, gente. Nós estávamos vivendo uma maravilha, um mar de maravilhosidade. Né? Tava todo mundo vivendo mil maravilhas. Mas não é fácil. Requer esforço, né? Requer o querer. E o que é? Mudança, requer posicionamento, requer escolha. Né? Eu preciso me posicionar. O que é posicionar? Eu preciso me posicionar na minha casa, eu preciso posicionar no meu trabalho, na escola, com a minha família, com meus familiares, onde eu convivo. Por quê? Eu preciso escolher coisas que vão me trazer a paz. Certo, amém. Né? Eu preciso estar em ambientes que vão proporcionar paz, que vai proporcionar as pessoas vão estar alinhadas com o que eu quero. As pessoas têm que estar alinhadas com aquilo que eu desejo para a minha vida. Eu vou, né, e vamos falar aqui uns exemplos simples, né, do nosso dia a dia. Eu estou casado, eu tenho 2 filhas. O meu ambiente de amizade, eu não posso ter amizade com meus amigos serem todos solteiros. Eu vou jogar bola, eu vou para uma academia, eu vou para um churrasco com eles, eu vou frequentar lugares com os meus amigos. Todos os meus amigos são solteiros e só eu que sou casado. Né? Eu estou num ambiente que não está propício. Por quê? Porque uma hora eu vou começar a pensar que não é normal eu estar casado. Eu vou ficar me sentindo o quê? Eu sou o único diferente. Está todo mundo solteiro. Às vezes, cada dia estão com uma namorada diferente. Está vivendo um oba-oba danado. Aí eu estou vivendo como um senhor, não vou querer isso. Não, uma realidade é essa. Não pode, não está sendo feliz, é uma felicidade falsa. Sim. Né? É como um papo utilizado, a pessoa vai olhar e fala assim, o fulano está bem demais, está tudo dando certo para ele, ele está curtindo, a vida é rápida, não vou curtir, né? Verdade. Está passando muito rápido. Aí é onde que a pessoa cai. É o ambiente que você falou. O ambiente né? O ambiente ele tem que ser propício e saudável. Aí imagina eu volto já, gente, eu volto já. E antes que eu esqueça, já que o tema é a paz, Jeová Shalom, Deus da paz, conceda a cada um de vocês, aqui, cada um de nós, uma paz no Natal, tá? Cada uma das famílias, tá bom? Já foi bem minuto de bispo? Não, pode ser minuto de bispo, pode entrar, minuto de bispo. Vamos lá, já vai minuto de bispo. Então tá, gente, meu minuto de bispo hoje é o livro de Provérbios, capítulo 2 e versículo 6. Aonde o próprio bom Deus deixa claro que é Ele que nos concede a inteligência para cada um de nós discernir o conhecimento profundo da Bíblia e de todas as decisões da nossa vida relacionadas às nossas inteligências que vem do próprio Deus, certo? Amém. Amém. Obrigado, gente. Graças a Deus, eu desejo um Feliz Natal para todos. Amém. Com licença, já. Algo interessante que o tio falou, sabedoria divina. Algo muito interessante para nós aprendermos de colocarmos nas nossas orações diárias, assim, quando nós acordarmos, pedir a Deus sabedoria para o dia, sabedoria para as decisões que vamos tomar, sabedoria para ungir a nossa boca para aquilo que nós vamos falar durante o dia, e que isso venha a ser um hábito, que todo dia, nas nossas orações iniciais, a primeira oração do nosso dia, seja pedir ao Pai sabedoria. Porque é através da sabedoria que nós vamos ter uma vida diferenciada. Por quê? Porque como nós estamos falando que decisões são importantes na nossa vida, nós estamos falando que palavras são importantes, para mim falar palavras abençoadoras, para que sejam palavras de bênção, palavras saudáveis, palavras boas, né? Porque se nós não vigiarmos durante um dia,
nós podemos falar muitas coisas ruins, muitas abobrinhas, muitas palavras que não devíamos estar na nossa boca. Então, quando nós pedimos ao Senhor, no início do nosso dia, falar: Senhor, dá-nos sabedoria para o dia de hoje. Me dá sabedoria para fazer as escolhas certas. Senhor, unge a minha boca para que a minha boca saiam palavras abençoadoras. Para quê? Para que aquele dia seja diferente, para que o dia seja produtivo. Para quando chegar o final do dia, quando a gente for dormir, a gente está em paz. Você vê que até para trazer paz para a nossa vida, a nossa boca vai interferir. Porque imagina, se for um dia turbulento, eu falei muita abobrinha, que às vezes eu bati boca com os outros, que eu xinguei as pessoas, eu falei às vezes coisas que maltratou alguém, que depois eu me arrependi. Quando eu chegar no final do meu dia, o que eu vou estar? Uma sensação ruim, uma sensação às vezes de tristeza, uma sensação assim: poxa, talvez falei algo com meu filho que magoou, chateou ele, ou com minha esposa que nos distanciou, a gente brigou por bobagem, por besteira. Então, às vezes nós vamos... São pequenas coisas, às vezes, que nós mesmos fazemos que estragam o nosso dia, que deixam um dia turbulento, que rouba a nossa paz. E que não tem algo mais... Né, uma das coisas mais preciosas que nós temos é a paz, é a tranquilidade. É o momento que chegar o finalzinho do dia, que nós já trabalhamos, estudamos, fizemos as nossas obrigações, fizemos o que tinha que ser feito naquele dia, e a gente sentiu paz, tranquilidade. Nossa, hoje o dia foi uma bênção. Teve algumas coisinhas que aconteceram no dia, mas Deus deu vitória. Tive paciência, tive sabedoria para falar palavras certas, não me exaltei, não falei coisas que me machucou nem maltratou ninguém. É um passo para a paz, de chegar à noite, de pôr a cabeça ali no travesseiro e falar: oh meu Deus, obrigado. Hoje tudo cooperou para o bem. Né? Então, princípios de uma paz, princípios de vida, princípios de dias mais saudáveis, de dias mais tranquilos. E né, no meio de tantas coisas que nós estamos vivendo, de tantas incertezas, tantas dúvidas, tantas coisas, notícias ruins que nós temos ouvido, né, a gente está em paz com a nossa casa, com o nosso lar, conosco mesmo, com a gente, né? Isso é muito importante, porque a paz, ela vai dar uma tranquilidade, né, pro próximo dia. E a gente vai vivendo, né, de cada dia, Deus vai provendo as nossas necessidades, Deus vai falando conosco, vai nos ensinando, e nós vamos caminhando, né, cada dia, devagarzinho, não ansiar demais para o futuro, não ansiar demais nos planos. Para quê? Para não ficarmos com o coração aflito, ansiosos demais de viver tantos planos. E eu... Não, sim, pode. Chegar, né? A paz, uma boa paz, etc. Acho que a palavra-chave de todos é assim: nós temos a cada dia que nós, seres humanos, nós somos difíceis. Vou falar Sim. Muito difícil. Nós temos aproximar mais do Cristo, de Jesus, porque você vai em Cristo, em Jesus, né? Porque você sabe que fala: vinde a mim, no Mateus 28. Nós aproximar Ele e até Ele, que veio nos dar, tocar nos amigos, nos dar sabedoria para que nós chegar aí. Eu sou sábio. Muitas das vezes nós em si mesmo, eu sou. Você sabe a palavra eu sou, lá em Isaías, não vou te falar onde, eu falo sobre eu sou Deus e não há outro. Então já repreendeu todo mundo. Eu sou. Então assim, eu sou inteligente, eu sou sábio, mas ele tem que pedir a Ele sabedoria, chegar até Ele e espelhar nele, porque ele fala: vinde a mim. Nem que ele fala em Mateus 28, fala: vinde a mim. Aí, quer dizer, nós temos que aproximar até Ele, jogar nosso eu fora, lançar nosso eu sou, fica lá, eu faço, deixa lá, eu sou tal coisa, eu deixo lá, eu sou tal coisa, eu não vou lançar fora, Deus, tira de mim isso, porque eu queria para nós ser manso, nós ser humilde, o coração, nós ser imitador dele. Para nós chegar até a paz, nós dependemos dele, e dependendo nós renunciar a muitas coisas nossas, nós em si, nós somos ignorantes. Desde o dia que ele nasceu da mãe da gente já começa com a ignorância, até nisso já vem de lá. Nós somos bons porque nós estamos procurando ser bons, quando nós estamos aqui reunidos, nós estamos procurando, você fala para mim, eu estou ouvindo, todo mundo está ouvindo, nós estamos procurando um caminho. Não, mas eu já estou no caminho. Nós estamos em processo de aprendizado. Então, a cada dia que nós temos que fazer o quê?
aprender com Cristo, aprender que ele é manso, que ele é humilde de coração, não é humilde só de palavras desse aqui. Porque ver palavras, todo mundo sai, ô irmão, a paz, a paz, a paz. Tem irmão aí que acabou de brigar com, sei lá, com a mulher, com o menino e ignorante, igual a porteira, como dizia meu pai, mas paz não tem nada de paz, só é paz, tem paz só no meio dos irmãos, mas lá na casa dele não tem. Lá dentro da casa, a própria casa dele que vem, que tudo vem de dentro para fora, é lá na casa pra trás. Aí chega, a paz do Senhor Jesus, tá, amém por isso. A paz do então nós devemos, no meu conselho, nossa senhora, um ponto de vista, isso aí eu falo. Não, sim. Sem buscar primeiro a Deus, a Jesus, que ele vem nos ensinar. Ele sofreu para quê? Para nos ensinar a ter paz. Ele pergunta para mim, pergunta para alguém o que ele fez, os outros ali massacrando ele. Ele brigou com alguém, e por quê? Ele queria ter paz. Ele foi na paz, ele foi lá na paz por quê? Para nós imitar ele. Nós temos que ser imitadores de Cristo. Então nós temos que aproximar ele. E tudo isso que você falou, você pode ter certeza, se nós buscarmos ele, esperar nele, por mais que a gente ignore, por mais que a gente está nervoso, chateado, assim, vontade de voar, ele te dá aquela paz, mas não, eu não posso. Eu poderia fazer isso, eu não posso. Em nome de Jesus, eu acho que é a primeira palavra, em nome de Jesus, eu não posso. Verdade. E por aí a seguir. Então, cada dia, né, Deus vai nos dar a sabedoria. Vem ter sabedoria, que ele vem segurar em nossa mão, porque se depender de nós, o amor e a paz. A Bíblia fala que nós somos vendedores, né? Isso aí, do amor. Né? Quando nós pensar em fazer alguma coisa, Deus, em nome de Jesus, me dá força. Você tem que respirar forte, porque me dá força, porque eu já não aguento mais. Eu já falei várias vezes, eu já falei várias vezes. Sim. Eu já não aguento mais, me dá força, eu não estou aguentando. Eu respirar assim, não é só respirar, não é respirar e chorar também, não é só uma coisa só, porque vai ser um homem chora, mas chorar só me dá força. Sim. Eu quero ter paz, quero ter paz, então me ajuda. Eu já pedi várias vezes, não pedi, eu peço sempre. Sim. Então, essa é assim, a minha palavra. Glória a Deus. Então é isso aí que vem. É bênção. Algo, né, bem interessante que o irmão falou sobre o nosso testemunho de vida. Muitas vezes nós pensamos assim, poxa, eu não sei falar de Jesus, será que o que eu tinha que falar, não estou falando? Mas a maior parte, né, eu acredito que até a maior parte das pessoas, o ministério não é de pregar, porque nem todas as pessoas ela vai ter esse chamado de pregar, de ser um pregador da palavra. Mas o exemplo com a sua vida, eu acredito que todos nós temos. E as nossas ações, os nossos frutos, muitas vezes ela vai falar mais do que as palavras. Porque às vezes nós não falamos nenhuma palavra de Jesus para ninguém, um exemplo no nosso trabalho. Mas a nossa conduta lá no trabalho, nosso exemplo de vida, como que nós nos comportamos, como que nós falamos, nós somos um testemunho vivo de Cristo. Por quê? Porque quando nós obedecemos a palavra, quando nós amamos a Cristo, quando nós temos uma conduta parecida, por quê? Porque o Senhor ele vai nos ensinar que nós devemos ser imitadores de Cristo. Tudo que nós temos falado aqui hoje, durante as nossas células, tudo que o Espírito Santo tem falado com cada um de nós, no nosso coração, é para que sejamos pessoas melhores, para que possamos conviver melhor, que a nossa conduta, que as nossas ações, as nossas palavras venham ser parecidas com a de Jesus. E quando nós temos essas atitudes, sem às vezes falar uma palavra, a pessoa vai ser impactada. Porque a pessoa começa a pensar, olhar para a gente e falar assim, por que fulano é assim? Por que essa pessoa é diferente? Ela é calma, ela não xinga a gente, ela é uma pessoa mais tranquila, as suas palavras são doces, as suas palavras edificam. Ela começa a se perguntar a si própria, por que somos diferentes? E ela começa a se falar sozinha. Vários testemunhos já ouvi sobre isso, várias pessoas já escutei sobre isso. Nós muitas vezes, quem tem filho, nós vemos isso dentro de casa. Os nossos filhos, às vezes,
eles vão prestar mais atenção de qual que é a nossa atitude, como nós fazemos, do que nós falamos com eles. Porque a prova disso é tão real que, né, às vezes, quantas vezes, principalmente uma criança, às vezes as crianças já viram pra gente e falam assim, uai, mas você falou que não podia fazer e você está fazendo? Por quê? Porque às vezes nós falamos algo com ele, mas ele está prestando mais atenção nas nossas atitudes. Então as nossas atitudes, elas vão impactar, às vezes, mais do que as palavras. Porque as nossas atitudes são todos os dias, são o tempo todo. Né? Às vezes nós somos pessoas de poucas palavras, falamos pouco, mas o nosso comportamento, a nossa atitude é todos os dias. Todos os dias, nosso trabalho todos os dias. No trabalho, principalmente, muitas vezes nós passamos mais tempo no nosso trabalho que na nossa casa. Então, imagina, nada melhor que as pessoas verem mudança, verem algo diferente de nós, do que no nosso trabalho, no qual eu passo a maior parte do meu tempo. E eu preciso ali, de alguma forma, impactar as pessoas que estão à minha volta. Para quê? Para que eu seja diferente, que eu seja bonzinho, para ser melhor? Não. Para que as pessoas possam ver que a minha vida foi transformada através de Jesus. Porque quando ela for pensar, quando ela ficar imaginando por que eu sou diferente, o Espírito Santo vai mostrar para ela, falar, isso é porque Ele me conhece. Porque quando a pessoa vai buscando, ela vai investigando, ela vai pensando, ela vai raciocinando por que uma pessoa tem um comportamento diferente, um comportamento agradável, uma paz, ela consegue entender. Porque aquela pessoa, não é que aquela pessoa é bonzinha, não. É porque aquela pessoa tem o Espírito Santo. É porque aquela pessoa verdadeiramente encontrou Jesus. Amém? Por hoje. Hoje nós pulamos fazer a dinâmica. A dinâmica, vamos. Eu já sou Pode ser rapidinho. É rápido, né? Ai, gente, então pode. Uai, por que você não deixou ele no banheiro, não? Leve ele lá, já. Agora é quando? Ele sabe onde é. Exato. Eu já levei. Só pode ficar com ele, não tô namorado, não. Vai aproveitar. Vou falar duas palavras. Rápido, concreto. Vocês ouvem e escutam. Ouve e escuta. Ó, eu vou quebrar o copo. Eu vou quebrar o copo. Presta atenção. A dinâmica é como vocês ouviram e escutaram. Quer dizer, que ninguém quebrou o copo. Porque se alguém não tivesse ouvido, tivesse quebrado o copo, porque ainda não ouviu a voz do Espírito Santo. Porque tem algo na sua vida que você fala assim, né? Muitas vezes acontece nas nossas vidas. A gente fala pro fulano assim, fulano, faz isso. Né? Pastor não fala isso pra nós. A gente ouve, faz. Ela falou para você ouvir e escutar. Não é somente ouvir. Que bom que nós aqui estamos conectados num só, né? Numa só voz, numa só palavra. Porque muitas vezes a gente fala com a pessoa assim, fulano, eu vou fazer isso. Aí por mim fazer, você também pega e faz. Não é? Porque muitas vezes eu estou indo no caminho errado, mas você também quer ir, só porque eu estou indo. Então muitas vezes a gente tem que prestar atenção nisso. Quando a pessoa te focando, qualquer pessoa, nossa, isso já vem da voz do Senhor. Muitas vezes as pessoas são usadas por Deus para te caminhar para um lugar bom. Eu mesmo, isso já aconteceu comigo, tá? Eu estava fazendo discipulado na igreja e uma pessoa falou comigo assim, Débora, tá muito tarde, não vai pela essa rua.
Aí eu fui, não ouvi a pessoa. Só que também eu ouvi uma voz falando comigo. O Espírito Santo falando, Zé, não vai por essa rua, não por essa. Só que eu fui pela rua, que o Espírito Santo falou pra mim, não. Eu creio que foi Deus falando pra mim, não vai por essa rua. E eu fui. Chegando na metade do caminho, passou um rapaz com uma moto parando na minha frente, na minha frente. Eu gelei na hora, irmão. Então, assim, muitas vezes a gente tem que ouvir e escutar, sabe? É o que eu falo muito para as pessoas. Há diferença nas coisas, sabe? Então, eu pedi até o pastor para essa parada assim, só que eu aqui mexendo muito aí eu acabei. Por isso que fala assim, ó, buscar-me-eis, está escrito em Jeremias 29:13. Buscar-me-ei e acharei, quando me buscar, de todo o seu coração. Quando a gente busca Jesus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, a gente passa a ouvir Ele mais, ter mais o dom do Espírito Santo e ouvir Ele. O caminho que você deve andar, o caminho que você não pode tomar, né? Com quem você pode andar, igual o irmão estava falando, né? Que muitas vezes a causa de uma briga, ela é porque um começa a falar, o outro quer falar também. Não é? A causa da briga é essa. Então, deixa o Espírito Santo falar com você. E ele fala que ele é manso e suave, que a gente cala. Quando a gente tem o Espírito Santo, o que a gente faz? A gente cala, ele nos cala, sabe? Então, a gente não vai brigar, não vai discutir. Então, eu deixo hoje para vocês, eu sou dinâmica. Seja assim mesmo. Amém. Vocês foi top. Agora eu tenho um testemunho disso. Você terminou? Quando ele tinha 19 anos, ele foi para o Rio de Janeiro de férias. Aí eu fechei a farmácia uma hora nessa época. Pode deixar pra gente tomar refrigerante. Eu fechei a farmácia uma hora e vim para casa. Quando eu cheguei em casa, eu liguei para ele. Não, ele me ligou e falou assim: mãe, nós já chegamos de viagem, foi ele e os primos. Nós já chegamos de viagem, já fizemos compra e nós estamos indo para a praia. Aí eu falei: tá bom, meu filho, eu te amo. Quando eu terminei de falar eu te amo, o Espírito Santo falou comigo assim: hoje ele vai morrer sabendo que você ama ele. Aí na mesma hora eu falei assim: tá repreendido em nome de juízo, de Jesus. E fui pro joelho orar. Aí você sabe o que aconteceu naquele dia? Ele foi para a praia, ele andando sem cinto. Aí ele viu um carro de polícia, colocou o cinto e bateu o carro, quebrou, foi 3 costelas? 5 costelas. Se ele com 5 quebrou 5 costelas, aquele dia ele ia morrer. Se eu não escuto a voz do Espírito Santo e vou pro joelho orar, olha com que idade eu tinha perdido meu filho. Entendeu? E toda vez que o Espírito Santo fala comigo, eu procuro obedecer. Entendeu? Nós temos que obedecer. Agora, um dia que o Espírito Santo fala: não vai nessa rua, você vai nessa rua, pode ser porque ter sido morto ali. Com certeza. Tem que vigiar, nós temos que ficar atentos à voz de Deus.